É uma alegria estar aqui hoje. Sou casada, tenho 2 filhos e é algo especial que Deus tem para cada um de nós. Eu convido a vocês a rezar comigo assim: Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. De novo, Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. E é assim, meus irmãos, que eu gostaria de, essa noite, refletir com vocês. Como está o nosso coração? Como tem andado o nosso coração? Aonde está o nosso coração? A nossa alegria, essa alegria que nós já experimentamos, né, já nesse início de grupo de oração. Eu convido vocês a tomar a palavra comigo, que está lá em Mateus 5, de 1 a 12. Mateus 5, de 1 a 12. Amém? Amém ou misericórdia? Amém? Podemos? As bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavras da salvação. Bem-aventurados, bem-aventurados cada um de nós, que apesar das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, permanecemos buscando incessantemente o Cristo ressuscitado, sem desanimar. Jesus nos convida ao final dessa leitura, dessa palavra, a nos alegrar, a exultar. E diz lá no início, que no versículo 2, que Jesus então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Jesus ensinava, antes de fazer o convite concreto à alegria, a exultar o Senhor. E aonde está essa alegria, meus irmãos? Aonde está contida a alegria que eu e você buscamos todos os dias? Porque é verdade, nós não queremos ser tristes, queremos ser alegres. Mas muitas vezes na nossa vida a tristeza vem, a angústia vem. Isso acontece conosco, porque somos humanos e Deus bem sabe que somos humanos. Mas aí Ele nos ensina: bem-aventurados os pobres, os perseguidos, porque a cada um será dado a misericórdia de Deus. Mas como, Leriele, viver uma alegria no meio de uma tristeza? Como viver uma alegria no meio de uma dificuldade? Não é fácil. Mas eu digo a você que para viver uma alegria concreta é preciso olhar para Deus. Porque a alegria está em Deus. A alegria que nós cantamos, o tempo de cantar, o tempo de louvar, tudo está na essência de Deus Pai. Na essência do sacrifício de Jesus, o Filho, que se deu por amor a cada um de nós e nos fez salvar e acreditar nessa salvação. Deus está, meus amados, em cada um de nós, quando nos abrimos a Ele, quando nos deixamos trabalhar por Ele,
pela ação do seu Espírito Santo na nossa vida. Deus está em nós. Mas aí eu pergunto assim, Deus está em nós, mas só para nós? Para ficar em nós, no nosso mundinho, no nosso dia a dia? Acordarmos e dizer, bom dia Deus, você está em mim, só para mim. É assim? Não. Deus está em nós, transborda em nós, para que nós saiamos de nós e olhamos ao nosso próximo. Porque Deus, como está em mim, está em cada um de nós. E esse Deus que está em você, é um Deus que eu também preciso. Pelo seu olhar, pelo seu sorriso, pela sua dificuldade, pela sua alegria. Esse Deus que te dá a cada um de nós um dom diferente, eu também preciso. E como fazer para encontrar essa alegria de um Deus que trabalha em cada um de nós? Sair de mim. Sair do meu mundo, do meu comodismo, do meu eu, das minhas necessidades. Olhando para quem está ao meu lado, indo de encontro a Ele, em quem precisa de mim e eu também preciso dele. Deus não nos faz alegres para nós mesmos. A alegria de Deus não é só para nós, é para todos. É para quem está na nossa casa, é para quem está no nosso trabalho, é para aquela pessoa que nos aborrece, que nos irrita, que nos tira do sério. É para Ele, amado, esse amor, esse Deus que está em você. Deus quer esse irmão, assim como quer a cada um de nós. Nós não podemos ficar fechados em nós mesmos. Deus está na simplicidade, na humildade, daquele que está também ao nosso lado. Nas coisas simples da vida, nas expressões da criação de Deus, Deus está ali. Quantas vezes nós complicamos tudo, não é verdade? Criamos um castelo, queremos ver grandes coisas. Deus é capaz de grandes coisas, mas Deus também é um Deus da simplicidade. Muitas vezes eu encontro Deus no olhar de um irmão. Muitas vezes eu encontro Deus no abraço de um irmão. Encontro Deus no sorriso de um irmão. Encontro Deus na palavra de confiança, de fé do meu irmão. Mas para encontrar a Deus, eu preciso sair. Porque a palavra encontro é uma palavra que me dá a ideia de sair, de ir a alguém. Como encontrar algo se eu não saio? Se eu fico parado? Não é possível, não tem como. É preciso sair de si. E Deus está também naqueles que sofrem, na pobreza, na doença, na marginalidade, nos vícios. Deus está ali. E quantas vezes nós estamos ressecados, insensíveis a esse Deus que está ali? Naquele irmão sofrido, naquele irmão com fome, naquele irmão que está na marginalidade, naquele irmão sem esperança, ou talvez com a única esperança em Deus. É possível encontrar Deus neles. É certo que Deus se encontra e se faz encontrar também nesses. E quando nós vamos lendo as bem-aventuranças, ao meditar a palavra, o que me fazia lembrar era muito da figura de São Francisco de Assis, de toda essa missão de São Francisco de Assis, dessa santidade que ele percorreu, desse testemunho de vida que ele tem. São Francisco, ele se abriu a Deus, saindo dele mesmo, das suas comodidades, do seu conforto, para ir em favor unicamente das causas de Deus, de Cristo. E dizendo assim, pode parecer até muito romântico, não é verdade? Às vezes a nossa fé é assim, ai que lindo, tudo muito florido, mas também é doloroso, porque sair de nós, romper essa casca, abrir mão das minhas fraquezas, dos meus comodismos dói. E tudo que eu digo aqui, meus irmãos, toca na minha realidade, na minha vida. Quando eu li isso aqui, quando eu li a palavra de Deus, com perdão, eu tomei ciência de como eu preciso romper com fraquezas, com misérias que eu carrego comigo. Quantas vaidades
a gente sustenta dentro de si. E por isso não deixa Deus ser pleno em nós, preocupados com o que vestir, como pintar o cabelo, como se colocar. Aonde um Deus me chama a ser simples, de coração puro, pobre, humilde. É esse Deus que quer se revelar a nós hoje. E eu convido agora você, meu irmão, a pensar comigo: como estão os nossos corações? Aonde nós temos colocado as nossas alegrias? Porque depois que Deus ensina e fala as bem-aventuranças a toda essa multidão de pessoas, Ele convida elas: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Deus ensina o caminho, Deus aponta o como viver essa alegria, e é preciso praticá-la, indo em encontro a Deus, para experienciar essa alegria de Deus. Porque não dá para sentir só, ficar só no sentimentalismo, como dizia a nossa irmã que pregou na semana passada. Viver esse amor sentimentalista, né? De muita ideologia, a gente tem que transformar isso em prática. Indo de encontro a um Deus que está aqui gritando em todos os lugares para nós. Aonde está o nosso coração? Aonde está o meu coração? Onde está o seu coração? Ou aonde Deus ainda falta entrar por totalmente no nosso coração? Esse Deus hoje, meus irmãos, quer estar em nós, quer morar totalmente nos nossos corações, nos levar a essa alegria sincera e verdadeira, fazendo-nos romper a casca, saindo de nós, indo de encontro aonde Ele está. Há um coração mais misericordioso, pobre, humilde, simples, manso, que suporta tudo por amor de alguém que o ama ainda mais. Deixe Deus agora agir em nós. Aonde Deus está conduzindo seu coração? Para onde Deus está apontando? Aonde você precisa deixar que Ele invada totalmente seu coração? Para que você viva a alegria, experimente a alegria. E antes assim de finalizar, eu gostaria de testemunhar com vocês uma experiência que eu vivi semana passada. Eu fui ao convento rezar, levei meus filhos, passei uma semana difícil, meu marido viajou, eu fiquei aqui só, minha família mora em Cachoeiro, a família do meu marido é Alfredo Chaves, e aqui só somos eu e ele, e essa família linda que Deus me dá. E ele não estava aqui, e na terça-feira eu saí da escola, meu filho caiu numa febre tremenda. E eu sou meio desesperada. E eu fiquei angustiada. Mas aí eu rezei, fui pedindo a Deus, e tudo foi se dando bem. E na sexta-feira eu fui agradecer a Deus e a Nossa Senhora pela recuperação do meu filho. E subindo o convento, eu vi um homem descendo as escadas, muito debilitado, muito cansado. E as pessoas ajudando ele a descer se perguntavam como esse homem conseguiu subir até aqui desse jeito. Eu fui lá no convento, rezei diante de Maria, entreguei a todos aqueles que eu estava no coração e desci. E ao descer, para minha surpresa, aquele senhor estava lá sentado no portal lá de onde estou preto o convento. Muitas pessoas estavam passando por ali perto dele, e de repente eu vi que ele olhou para mim e falou: minha filha, vem cá. E aí eu fui até ele. Ele falou assim: será que você pode me ajudar a chegar na Topic, minha filha? Porque eu vim lá de Cariacica e eu vim aqui rezar, pedir a Nossa Senhora. A compra lá de casa acabou. Eu estou muito fraco, estou muito dia sem comer. Naquele momento, meus irmãos, eu queria carregar aquele homem no colo, mas ele era tanta a fraqueza que ele estava no corpo que eu mal conseguia sustentar o peso dele. Aí um outro rapaz que descia o convento tomou ele nos braços, e os meus filhos ali presenciando tudo isso. Um deles segurou até a muletinha dele e fomos levá-lo até a Topic. Ali naquela hora que eu tinha, eu ofereci a ele, disse que esperava que eu pudesse ajudá-lo. Mas o que me cativou nessa experiência toda foi o olhar dele.
O olhar dele, quando ele pegou a minha mão, quando ele estava naquela utopia, que disse assim: Deus abençoe minha filha. Deus abençoe muito. Vai em paz. Até aquele momento eu estava feliz, alegre, achei que já tinha experimentado tudo. Mas quando eu olhei para o olhar daquele homem pobre, sofrido, que veio lá de Cariacica, subiu, sabe lá Deus, como num convento, assistiu a missa, desceu para ir voltar para sua casa, alimentado por uma fé viva, naquele olhar, eu encontrei Jesus misericordioso. Jesus, Pai da misericórdia. Naquele olhar daquele irmão eu encontrei perdão. No olhar daquele irmão, as minhas misérias se caíram. No olhar daquele irmão, eu pude ver o quanto eu ainda preciso sair de mim para ver Deus, para testemunhar Deus e para ajudar aquele que precisa. E do mesmo jeito que eu pude encontrar naquele homem o olhar do Cristo misericordioso e ver os meus filhos, meu filho mais velho falava assim: nossa mãe, nossa. Aí eu olhei para ele: filho, mas que bom, você ainda pôde ajudar. A gente faz aquilo que a gente pode e vamos rezando por ele. Deus se manifesta na nossa vida de várias maneiras, nos chama a cada um a uma vocação, mas é preciso que ele esteja dentro de mim, dentro de você, para o outro, em função do outro. E quem é esse outro que Deus confia, meu irmão? Que hoje trouxe aqui, que te colocou sentadinho nessa cadeira, que te fez dançar. Quem é esse que você trouxe consigo no seu coração? Quais são as coisas que estão aí com você hoje no seu coração, aonde Deus precisa estar mais, morar mais, vencer mais? Agora eu te convido mesmo a fechar os olhos.